E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu quero falar sobre algo inusitado que eu tô achando engraçado, que está fazendo meus dias mais alegres e que geralmente eu não costumo falar, que é sobre os políticos em específico. Vocês sabem que eu sinto ojeriza igualmente por todos eles, para mim são células cancerígenas que compõem o Estado e parasitam a população, os indivíduos, a própria civilização, a sociedade. Eu não gosto muito de falar deles, de verdade, me sinto até mal. Só que dessa vez eu tô abrindo uma concessão, como o JJ falou, depois que eu comecei a ser financiado pelo PSDB, na verdade o YouTube tá escolhendo meu canal para lançar as propagandas do PSDB. Então eu comecei a falar muito de concessão, que eu falei algumas vezes nos vídeos anteriores. Mas então, vamos abrir uma concessão dessa vez também para falar sobre a Tabata Amaral, porque realmente eu tô achando tudo isso muito engraçado. Eu tava voltando de carro do trabalho e aí eu vi no Pingo dos Is o pessoal comentando sobre a Tabata Amaral. Ela votou a favor da reforma da Previdência e a galera do partido dela, do PDT, se não me falha a memória, tá querendo meio que puni-la, banindo a deputada do partido. Eu tô achando isso muito engraçado porque eu lembro do trecho do Ação Humana em que o Mises fala que os marxistas fingem defender o princípio democrático do voto majoritário. Só que quando eles chegam ao poder, simplesmente essa defesa desaparece. Ele dá o exemplo de Lenin, que chegou ao poder e dissolveu a Assembleia Constituinte, porque a minoria da Assembleia era bolchevique. Então, eu vejo especificamente isso acontecendo agora, mais especificamente nas lideranças de esquerda, né? A população não, a população realmente acredita na democracia, acredita que os políticos dela vão realmente representá-las, e isso é muito engraçado, mas os políticos mesmo, quando eles chegarem ao poder, na verdade, eles vão usar esse poder contra a própria população para obter ganho próprio. No Democracia Deus que Falhou, o Hope fala sobre isso o tempo inteiro. Mas então, dessa vez, eu acho que a esquerda deveria aprender como é que funciona a democracia. Porque tu elege alguém, mas essa pessoa não necessariamente vai seguir as coisas que ela defende. O que ela aparentava defender enquanto estava discursando na pré-candidatura, durante a pré-candidatura. Então, isso deve servir de exemplo para que a esquerda comece, aliás, para que os indivíduos que fazem parte da população, não estou falando dos parasitas, só da população que compõe a sociedade, entendam que a democracia não é esse mar de rosas que a própria esquerda, e muitas vezes, e a maioria das vezes também, a esmagadora parte da direita prega. Vocês têm que entender que a democracia é uma concorrência entre políticos para saber quem vai obter mais poder. E se cada uma pessoa é um voto, o método mais fácil de conseguir ganhar o voto dessa pessoa é fazendo com que ela receba algum tipo de promessa de um benefício a curto prazo, porque o político só vai ter 4 anos para conseguir realizar essa promessa que ele faz para a população. Então, o método mais rápido é tu fazer esse tipo de promessa de curto prazo. E aí as pessoas começam a acreditar nos políticos porque, por causa da concorrência, eles vão prometendo cada vez coisas maiores, mais improváveis, as mentiras vão crescendo, isso vai degradando inclusive a preferência temporal das pessoas, porque elas começam a ter uma visão de curto prazo que vai se alastrando entre a população. Eu chamo isso de processo decivilizatório, que é isso que eu estou descrevendo para vocês aqui. Começa com a concorrência política e as promessas. As pessoas vão tendo uma preferência temporal de curto prazo, porque elas têm que receber o que elas foram prometidas pelos políticos, né? Então, isso aí só tem 4 anos, como eu falei anteriormente. Então, os políticos vão começar a influenciar essa parte, essa característica das pessoas. Isso reflete no resto de toda a economia, porque quando a preferência temporal das pessoas sobe, a poupança diminui, taxa de juros aumenta, e o Estado usa essa desculpa da taxa de juros alta para inflacionar mais a moeda, para expandir a base monetária, para adquirir mais capital político. Então veja só, é um ciclo completamente vicioso. Você inicia esse processo com os políticos, as promessas dos políticos, com essa concorrência, depois você passa para uma expansão da base monetária, você passa para um período de boom, onde o governo diz, nós estamos fazendo a economia crescer, depois você passa para um período de bust, onde a economia entra em parafuso, começa a ser muito mais prejudicial do que seria se o governo não tivesse interferido, e então ele usa esse problema que ele mesmo criou como uma desculpa para poder expandir mais ainda a base monetária e aumentar o seu poder político. É sempre assim que ocorre
E por mais que os ciclos econômicos passem, a esquerda simplesmente acha que é culpa do capitalismo. Você tem intervenções, interferências estatais o tempo inteiro e as pessoas continuam defendendo a democracia, inclusive as pessoas de esquerda, que muitas vezes defendem o proletário, defendem o trabalhador, mas ao mesmo tempo também defendem políticas econômicas que prejudicam o próprio trabalhador. Para parafrasear o Mises mais uma vez, a economia não faz juízo de valor. O que ela diz é o seguinte: o que é necessário para você chegar em um determinado ponto, se você quiser chegar nesse determinado ponto, sabe? Então, você quer o quê? Qual é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é melhorar a vida do trabalhador. A economia só vai te dizer qual o melhor caminho para isso. Ou, no máximo, às vezes o que ela pode fazer é explicar quais caminhos tu não deve tomar para chegar a esse ponto. No caso, expandir a base monetária, votar em políticos que dizem que defendem políticas públicas que diminuam a desigualdade, porque no final das contas é isso que sobra, sabe? É engraçado como a esquerda e a direita, eu vou falar direita no modo geral, incluindo os anarcocapitalistas aqui, mas eu não incluo geralmente os libertários anarcocapitalistas na direita, mas a diferença entre esses dois grupos, falando bem de forma coletivista aqui, que também me causou geriza, mas enfim, a direita e a esquerda têm uma diferença muito grande no discurso e nos objetivos, enquanto a esquerda só defende a igualdade porque ela sabe que não é eficiente para realmente produzir riqueza. Então, ela defende no máximo a igualdade, é o máximo que ela pode pregar. E no final das contas, realmente é isso que as pessoas adquirem quando elas realmente chegam aos objetivos socialistas dela, né? A igualdade, só que a igualdade na pobreza. Já a direita, os libertários, anarcocapitalistas, as pessoas que defendem o mercado, defendem muito mais a eficiência. A gente não se importa tanto com a desigualdade, porque por mais que a desigualdade seja algo ruim, o que a gente tem que lutar contra mesmo, de verdade, é a pobreza e a miséria. Mas se, sei lá, tu tiver a condição de viver muito bem e teu vizinho tiver a condição de viver melhor do que você, muito melhor do que você, mas, velho, tu tá vivendo bem, tá ligado? Então esse não é necessariamente o problema, sabe? O problema não é a desigualdade, o problema é a extrema pobreza, que ela só pode ser erradicada através do mercado. Mas aí tu impõe barreiras para que as pessoas entrem no mercado de trabalho, e aí falaram esses dias também sobre trabalho infantil, que seria algo positivo, desde que fosse algo voluntário, desde que fosse algo que não estragasse a vida da criança, por assim dizer, se bem que hoje em dia qualquer coisa que seja contra o discurso político vai ser algo que estrague a população, porque os políticos acreditam que podem escolher melhor que nós próprios como fazer nossas decisões, sabe? Só que isso é completamente absurdo. A esquerda deveria aprender um pouco com a Tabata agora e dizer, olha, velho, tá na hora da gente parar de confiar em políticos, sabe? Por mais que a esquerda seja, sei lá, velho, muito mais ideológica em relação à democracia, porque esse é o caminho para você chegar ao socialismo. Cara, tá na hora de aprender, tá ligado? Tá na hora de evoluir, velho. Tá na hora de ter discursos mais racionais, sabe? Cansou já, velho. Cansou. O Estado tá aí destruindo a população todos os dias, pisando na população todos os dias, esmagando a população todos os dias. E aí, quando chega um cara de direita, a galera começa a criticar a democracia, mas não critica exatamente o princípio democrático, e sim critica quem a democracia escolheu dessa vez, quem a população escolheu dessa vez, melhor dizendo. Sabe? Quer dizer, quem a população escolheu, né? Sabe, velho, aprendam com a Tabata. Digam, olha, tá vendo? Não dá pra confiar em políticos, políticos são ruins. Tu pode até não acreditar no mercado e tal, a gente pode debater sobre isso, pode discutir sobre isso, mas só o fato de você parar de atribuir esse tipo de legitimidade, essa crença, essa fé em políticos como serem indivíduos apoteóticos, como se fossem lideranças realmente para outras pessoas, isso já é positivo, sabe? Eu vejo muitos canais de esquerda criticando a Tabata Amaral e eu acho isso muito engraçado, porque esses canais de esquerda muito provavelmente não são diferentes da própria Tabata Amaral. Ela tá ganhando algum tipo de capital político com isso. Capital político que eu falo é um capital social político ou um capital economicamente político, esse tipo de coisa, né? Porque é chato falar sobre isso, eu evito até citar aqui sempre nos vídeos, como vocês podem ver, mas aprendam com a Tabata. Não dá para confiar em políticos. Mesmo que tu seja de esquerda, mesmo que tu seja Lula livre ou então Manuela Dávila e tal, e porque era isso que a galera achava, né? Que a Tabata Amaral era um tipo de evolução da Manuela Dávila, mas aí na verdade ela meio que apunhalou as pessoas pelas costas e agora continua com o discurso que é uma pessoa de esquerda que ao mesmo tempo que é de esquerda também defende que o Estado seja um pouco mais eficiente, até porque parece que ela tem uma formação acadêmica que foi financiada por uma galera meio corporativista aí que defende
muito mais interesse de grandes corporações, de grandes empresas, de grandes empresários, e ela é muito criticada por isso, por toda a esquerda. Então aprendam, não confiem em políticos, porque democracia não é bom não, velho. Democracia é isso aqui, ó. É todo mundo se ferrando na mão de político, tá? Então vocês que são de direita e estão vendo esse vídeo, não achem que eu sou de direita, tá ligado? Eu já parei de fazer parte desse gado. Eu só tô fazendo parte do gado agora que quer deixar de ser gado. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Confiram os links na descrição. Vocês podem comprar livros na Amazon e vocês vão estar apoiando o canal. Vocês também podem patrocinar através do Apoia-se. E tá rolando o Amazon Day. Confiram meu vídeo anterior, em que eu expliquei mais ou menos o que é que tá rolando e quais os livros estão em promoção, os livros que estão relacionados ao libertarianismo. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, muito provavelmente a promoção já acabou. Vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Valeu, falou e fui. E não acreditei em políticos, velho. Isso é patético.